gente vai falar agora da terceira sessão em diante. O que é necessário, o que é importante trabalharmos dentro desse foco do paciente? Estrutura de ego ideal e ideal de ego. Lembrando, né, que essa estrutura de ego ideal e ideal de ego, ela é formada pela identificação, introjeção e aí vira valor. O indivíduo vê algo, ele se interessa por esse algo que está no meio externo, me identifiquei, ele trouxe para ele, ele introjetou. Depois que ele introjetou, aquilo virou valor para mim. Esse valor, se for relacionado ao meio externo, ego ideal e personalidade. Se esse valor foi algo que eu aprendi com os meus parentais em termos de comportamento, em termos de caráter, é ideal de ego, né? Então é importante o paciente saber essa relação. Para nós, qual que vai ser a importância, a relevância disso? Porque provavelmente ele vai ter uma estrutura de ego ideal e ideal de ego muito rígida. E no consultório é interessante a gente saber isso porque precisa ensinar ele a ser mais flexível. Vamos lembrar aqui o que vem a ser o ego ideal, né? Em cada ambiente que usamos uma máscara e buscamos, através disso, aparentar ser o que idealizamos. Ego ideal, né, são valores que estabelecem padrões de personalidade. São ideais narcísicos de perfeição, aparentar ser e ter. Exemplo, o paciente você vai coletar no material e ele vai ter um padrão ali, de ser o mais inteligente, ser o mais corajoso, ser magro, ser magra, ser bonito, ter muito dinheiro, ter muitos amigos, ter a casa bonita, ter o corpo bonito, ou seja, tudo isso para atender à sociedade. E quando ele atende a sociedade, ele esquece de atender alguém mais importante, ele mesmo. Então é importante que o paciente conheça essa estrutura de ego ideal e o quanto essa rigidez prejudica ele no dia a dia. Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e EAD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro. E o ideal de ego, né? São valores que estabelecem o caráter do indivíduo. Bondade, honestidade, humildade, compreensão, desprendimento material, afetivo e do tempo e fidelidade e por aí vai. Qual a ligação clínica que podemos citar do ego ideal, então? Nós vamos observar que no consultório, na formação do ego ideal, suas idealizações de perfeição externa, elas acabam desenvolvendo um intenso grau de necessidade de segurança e reconhecimento. Assim, eles apresentam um nível alto de expectativa de receber segurança e reconhecimento das outras pessoas, das coisas. Exemplo, corpo, dinheiro, casa e etc. E dos sistemas, trabalho, família, sociedade e por aí vai. Visando obter a satisfação dessas necessidades que, na verdade, são narcísicas. Se são narcísicas, são egocêntricas e não empáticas. Por isso a rigidez. E a ligação com a prática clínica? Precisa flexibilizar. O que flexibilizar? Flexibilizar o tenho que ser magro, tenho que casar, tenho que ter filhos, tenho que ter dinheiro, preciso de tudo isso para ser feliz, né? Então, por isso que precisa flexibilizar essa estrutura de ego ideal. E como que nós podemos colocar os dois juntos, né? A relação da estrutura de ideal de ego com o ego ideal voltado à vida do paciente. Um exemplo que ele pode comentar no consultório. Tenho que encontrar alguém moralmente perfeito para atender a sociedade. Então, nós estamos falando do quê? Ego ideal. E tenho que ser honesta ou honesto com ele. Ideal de ego, caráter, que eu aprendi lá atrás na minha infância. Tenho que casar para dar uma satisfação para a sociedade. Personalidade, ego ideal. E tenho que ser fiel. Aprendi com a minha família, com os meus parentais. Isso é caráter, ideal de ego. E às vezes isso aparece de maneira tão rígida em que o indivíduo não se permite a se conectar com ele mesmo. Ou seja, ele acaba vivendo uma estrutura de ego ideal, ideal de ego, muito rígida. Precisa flexibilizar esta estrutura. Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e EAD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro.